Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Masterclass do Orçamento Doméstico, do Controle de Gastos. E você deve estar perguntando aí, meu Deus, o que é Masterclass para começar? Não estou entendendo nada. Então, Masterclass é justamente uma aula de algum conteúdo de forma mais profunda, que aí a gente explica para vocês de forma mais profunda desse conteúdo. Aí é uma Masterclass que a gente chama. Então, para introduzir para vocês, é justamente uma aula sobre controle de gastos, sobre orçamento doméstico, atendendo a pedidos da galera que me mandou aí no privado, que tem muita dificuldade na hora de organizar o seu orçamento doméstico, o seu controle de gastos. Então, eu vou trazer aqui para vocês essa aula de forma bem simples, bem clara, bem objetiva, todas as coisas que são muito importantes para você fazer o seu orçamento, para você fazer sua planilha. E se você pensa que se eu não uso planilha, então tem uma parte que é justamente quais os tipos de controle de gasto, que é justamente como você faz. Então, assim, são vários. Então, tem para aquela galera que escreve no papel, tem para aquela galera que é da planilha do Excel, que gosta de uma coisa mais organizada, mais estruturada e faz lá no Excel, e tem para a galera do aplicativo e tem para a galera que também faz tudo na mente. Então, existem algumas técnicas que dá para melhorar esses tipos de controle de gastos que vocês já fazem, e também existem algumas desvantagens de acordo com cada método que você utiliza. Então, essa Masterclass é justamente introduzindo aí um curso que até dia 5 vai estar disponível para vocês lá no meu site. Se você ainda não acessou, na minha bio está o link que vai te levar diretamente para meu site. E lá no site vai ser lançado esse curso até dia 5, que é o curso que vai ensinar a você a fazer o seu controle de gastos. É o e-book, esse e-book eu já falei para vocês outras vezes, e nesse e-book tem o passo a passo aí bem organizado, bem claro e objetivo, para pegar você do zero, que você, mesmo que você nunca tenha feito, Kessia, eu nunca fiz o meu controle de gastos. É como eu recebi mensagem de algumas pessoas. Nunca fiz, não sei para onde vai, me ajuda. Pronto, galerinha, é para vocês esse e-book. Mesmo que você nunca tenha feito, lá tem de forma detalhada como você deve fazer, o passo a passo bem tranquilo. Tem exercícios também para você exercitar, executar, colocar em prática com minha ajuda. Então, eu fiz 3 slides aqui bem rapidinho. É uma aula assim bem objetiva. A intenção é justamente vocês entenderem. Então, eu vou abrir com vocês aqui o primeiro slide. Bem simples. Olha só, super objetivo. Então, é mais aqui. O que é controle de gastos, o que você vai aprender. Então, assim, nesse primeiro tópico é envolver a família em prol de um objetivo em comum. E aí você deve estar perguntando, o que tem a ver envolver minha família na questão do orçamento doméstico? Você já parou para pensar quais são os objetivos de cada componente da família? Às vezes você fica pensando, cara, aqui em casa cada ninguém pega junto para a gente poder organizar o orçamento. O pessoal não liga, mas é justamente isso. Será que você já parou para pensar qual é o sonho de cada membro da família? Às vezes você fala, meu marido não pega junto comigo, não quer organizar o orçamento, ele tem as contas dele, eu não sei nem quanto ele recebe. Mas será que nos projetos que você está querendo incluir incluir para ele pegar junto com você? Será que você só está colocando os seus planos? Será que você já parou para pensar quais são os sonhos dele, quais são os projetos dele? Dá espaço para o outro? Não estou me referindo só à questão do homem,
mas também o homem dá espaço para a mulher. Às vezes, galera, a gente reclama que o outro não quer pegar junto, que o outro não se dispõe para poder ajudar a pegar junto e fazer a organização do orçamento, mas é porque a gente faz assim. Não, eu tenho um plano de comprar um carro, o carro é o melhor pra gente. Nós estamos precisando de uma casa, nós moramos de aluguel, isso é o melhor pra gente. Mas às vezes, para o seu parceiro, não é o melhor. Na fase que ele está, naquela fase de vida, ele teria outras pretensões, outros objetivos. E como não para conversar, então acaba essa divergência e um não quer pegar junto com o outro. Então, por isso que é importante, antes de você sentar para fazer o controle de gastos, é importante definir quais são os projetos, quais são os objetivos, as metas que vocês desejam alcançar. Então, isso é muito importante. Então, entenda que se você quer organizar o seu orçamento, você quer organizar o seu controle de gastos, antes de tudo isso, você precisa, se você for sozinha, aí beleza, vai ser só os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos. Mas quando se está tratando de uma casa onde tem muitos membros, é importante ouvir quais são os desejos deles, quais são os objetivos, onde eles querem chegar, entendeu? Porque tudo isso vai influenciar aí na hora de você fazer uma projeção, na hora de você organizar o seu orçamento. A segunda coisa, por que é importante fazer o controle de gastos? Eu sei que muitas pessoas não fazem. Então, uma coisa muito importante é justamente para dar lucidez sobre sua atual situação financeira. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de fazer o controle de gastos, mas isso é uma forma de elas enganosamente se perderem e até mesmo se sentirem confortáveis. Porque elas não vão se estressar porque elas não têm a lucidez, a real situação de como estão suas finanças. Então isso é uma forma de se enganar, mas que lá na frente isso pode virar uma bola de neve enorme. Então quando você tem tudo na ponta do lápis, você tem lucidez sobre o que qual é a sua real situação, isso aí te dá até mais foco e te dá até mais força para você conquistar os seus objetivos. E o terceiro ponto evite o desânimo por achar que nunca conseguirá realizar seus projetos. Então, às vezes, quando você não tem o seu orçamento aqui embaixo das suas mãos, que você não conhece sua real situação financeira, você fica achando que é muito distante de conquistar aquela casa própria, tá muito longe, muito distante de conseguir realizar aquele sonho de fazer uma viagem ou até mesmo de quitar suas dívidas. Às vezes você pensa assim, nossa, minhas dívidas são eternamente sem fim, justamente por conta disso, porque você não sabe sua real situação. Talvez se você se programar e se você verificar toda aquela sua situação atual, você vai ver que não está tão distante quanto parece de você realizar a sua organização. Então, como vocês viram, esse primeiro tópico, ele foi bem pequenininho. É só para você, de fato, entender qual é a real importância do controle de gastos. Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Voltei sem filtro, já estou com filtro novamente. Então, vamos abrir aqui o próximo slide, muito importante. É só para você ver uma linha do tempo que segue o controle de gastos, que é justamente qual é o passo a passo. O que é que você vai encontrar no e-book? Então, você deve perguntar assim, Kessia, tudo bem, eu entendi, mas quais são... Eu entendi a importância do controle de gastos, eu entendi a importância da gestão do orçamento financeiro, entendi tudo isso, mas existe um passo a passo
para me poder fazer essa execução, porque é tão difícil, eu fico perdida. Às vezes eu começo a fazer, depois eu desisto. Então é justamente isso, existe um passo a passo que você segue. O passo a passo é simples, mas é muito eficiente, é muito eficaz e vai trazer até tranquilidade para você, porque eu tenho certeza que Deus, ele quer que a gente tenha paz, que a gente tenha tranquilidade dentro da nossa casa. Então, como é que a gente vai ter paz e tranquilidade se a gente não sabe nossa real situação, como está a nossa situação financeira, e às vezes isso causa estresse por conta do desequilíbrio. E quando você tem tudo sob sua gestão, mesmo que às vezes você esteja passando por uma fase de uma forma mais apertada, tipo assim, é igual aqui no Brasil, né? A gente tá passando pelo ciclo de contracionismo, que é quando existe a redução das despesas, a contenção dos gastos. Então, é importante até mesmo você saber esse controle de gastos, você ter sobre sua gestão, para você saber em qual fase da sua vida. Se eu te perguntar agora, qual é a fase da sua vida? Você vai me dizer que está no verde, que está no vermelho, você entende, você tem ciência, você tem lucidez de como está a questão, porque é como se a vida fosse feita de ciclos, de fase, de estações. E tem estações que a gente tá numa fase de contenção de gastos, que é aquela fase que a gente tem que guardar mais, que a gente tem que economizar mais. E existe aquela fase que a gente tá de expansionismo, como diz, que aí você pode gastar mais um pouco, que sobra mais para investir. Então, hoje, se eu te perguntar qual é a fase que você está, talvez você responda de maneira por impulso e você me diga que se eu tô apertada, eu só vivo apertada. Mas se você verificar aí o seu saldo a longo prazo, talvez você não esteja, entendeu? E talvez se você verifique seus passivos e seus ativos, como é que tá toda a questão do seu patrimônio, talvez você não esteja, ou muito pelo contrário, às vezes você é aquela forma, quando você não tem o controle de gastos sobre sua gestão, você acha que está tudo muito tranquilo e na realidade você está altamente endividado. Então, por isso que é muito importante. Então, nessa primeira linha aí do tempo, na bolinha vermelha, na bolinha rosa choque, vocês vão ver que o primeiro é saber o que vocês já sabem, né? Vocês já viram, aí eu expliquei para vocês o que é e como fazer. Também vocês já aprenderam como fazer aí, bem por cima, parcial, mas é mais ou menos só para vocês entenderem. Depois, na bolinha azul, nessa segunda bolinha azul brilhante, são quais os tipos de controle de gasto. E você deve estar pensando, mas o controle de gastos, eu não vou fazer só de um tipo assim, eu vou organizar, vai ser de uma forma, só existe de um estilo e pronto. Galera, não é bem assim. O interessante é você organizar o seu orçamento, você estruturar o seu orçamento de acordo com o que se adeque mais a seu perfil. Exemplo, tem pessoas que elas gostam demais de utilizar papel e caneta, de escrever, elas gostam de fazer rascunho e amam esse tipo de método, então vai ser um método que vai se adequar mais para eles. Já tem outras pessoas que não gostam de fazer rascunho de papel, acham até que é um desperdício de tempo, gosta mais de utilizar o aplicativo do celular. E existe sim vários aplicativos de celular que já te dá, existe também muitas vantagens e desvantagens em relação ao aplicativo de celular, e você pode utilizar ele para otimizar, porque os cálculos já vêm pronto quando você estrutura sua planilha. E aí também tem aqueles que gostam do Excel. Não, eu sou uma pessoa mais organizada, eu gosto da estrutura das células do Excel, eu gosto que ele já me dá os cálculos tudo pronto. Então, eu prefiro fazer no Excel. Então,
perfeito. E tem aquelas pessoas que não, eu gosto de fazer na mente. Esse da mente tem muitas desvantagens. Então, é justamente isso. Lá nesse curso, Controle de Gastos Efetivo, que vai ser lançado dia 5, tem aí as vantagens. No e-book eu coloco detalhadamente para vocês as vantagens e desvantagens dessas 4 estruturas, inclusive do aplicativo. Lá eu trago um aplicativo excelente que eu utilizei esse aplicativo. Não utilizo mais porque hoje eu faço tudo na planilha do Excel, porque eu gosto mais da questão da estrutura, dos cálculos. Inclusive, no curso Controle de Gastos na Prática, eu te dou essa planilha no Excel. Só que esse curso Controle de Gastos na Prática, ele vai ser todo em vídeo, que justamente eu pego você assim na mão e te ensino a estruturar o seu controle de gastos. É bem prático. Todas as aulas são em vídeos. E é bem legal, bem dinâmico. E nesse curso, que é o Controle de Gastos na Prática, eu te dou a planilha prontinha, só para você incluir lá suas despesas, suas receitas. Já vai estar toda pronta lá, perfeitinha. Já no curso Controle de Gastos Efetivos, é justamente o e-book com passo a passo de tudo isso que eu te falei, inclusive desses tipos de controle, como eu te falei dos 4, eu falo para você as vantagens e as desvantagens. Inclusive, tem o exercício lá para você fazer, dependendo do tipo que você utiliza hoje do seu controle de gastos. Lá no exercício, se as desvantagens forem mais salientes do que as vantagens, eu faço uma indicação lá para você mudar até o jeito que você organiza hoje o seu orçamento. Outro ponto importantíssimo, imprescindível, que é você aprender a classificar suas despesas fixas e suas despesas variáveis. Se você não sabe como classificar, também lá no e-book eu te ensino bem direitinho, de forma bem clara e objetiva. Por que é importante? Porque quando você está numa fase em que sua renda diminuiu e você precisa realizar alguns ajustes, diminuir algumas despesas, ou então realizar cortes daquelas despesas, quando você tem a ciência de quais são as fixas e as variáveis, e quando você já tem elas classificadas em seu orçamento, fica muito mais fácil de você fazer cortes. E você deve estar pensando, mas Kézia, eu não preciso fazer cortes, mas como eu até recebi mensagens de pessoas, tinha gente que realmente não queria fazer cortes porque sua renda não diminuiu, e eram pessoas que estavam bem. Contudo, elas queriam realizar a diminuição na sua classificação de gastos, porque elas queriam que sobrassem mais para elas poderem investir. Então, por isso que é importante você saber quais são suas despesas fixas e variáveis, para poder, quando for fazer os cortes, saber ajustar corretamente. Porque geralmente nas despesas fixas é mais difícil você fazer os ajustes, porque são aquelas despesas que são recorrentes, são aquelas despesas que é todo mês. Exemplo, mensalidade da escola, conta de água, conta de luz. Já aquelas despesas variáveis são despesas que dá para você cortar, tipo assim, uma saída no restaurante, uma compra em roupa. Então, são despesas que no mês que você está mais apertado, dá para você cancelar elas e não vai ter nenhum problema. Já uma conta de luz não tem como você cancelar uma mensalidade de escola. Eu tô apertado esse mês, eu vou cancelar. Não dá. Por isso que é importante, muito importante, você ter ciência total de quais são as suas despesas fixas e quais são as suas despesas variáveis. E lá nesse curso, lá no e-book, você vai ver a lista. Lá eu dou exemplos para vocês, justamente porque se você nunca fez o seu orçamento, você nunca organizou lá a sua planilha, então você não tem muita noção
do que seria uma despesa fixa e outra variável. Então lá eu te dou exemplos e lá tem a parte de você exercitar também, muito importante, porque aí você já vai escrever lá, você já vai deixar tudo certinho já para começar a praticar. Outra coisa são atitudes que você está vendo aí na bolinha roxa e na bolinha laranja. Aí abaixo você está vendo exercícios para você entender como executar o seu controle de gastos na prática. Então, minha gente, de nada adianta você ler o e-book, você assistir a aula. A primeira aula é uma aula de boas-vindas, explicando como funciona, explicando o que você tem que fazer. De nada adianta você fazer tudo isso se você não exercitar, se você não executar. Então, você precisa partir para a prática. Essa atitude é muito importante para tirar você da inércia e te levar para outro patamar, que aí vai levar justamente a você a conseguir realizar aí todos os ajustes necessários em seu orçamento. Então, eu vou parar de compartilhar aqui esse arquivo e vou abrir outro arquivo com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bônus, minha gente. Esse bônus que vem justamente nesse e-book é maravilhoso. Eu acho que nunca teve uma entrega tão grande em um bônus como nesse curso, porque esse bônus ele tá recheado de coisas assim importantes, que o bônus ele vem tão quanto o curso, bem completo, também vem com passo a passo, vem com execução, vem com prática, vem para pegar junto com você e para te ensinar, e até dos assuntos, só para você ter uma noçãozinha do bônus, porque no curso é justamente te ensinando, pegando na tua mão, te ajudando a como você organizar seu orçamento, fazer seu controle de gastos, a importância. Às vezes você tá tão agoniado, tão aflito, você não sabe muito. Eu não sei onde eu estou, eu não sei se eu tô bem, se eu tô mal, eu não sei se estou endividada, se eu tô no verde. As contas chegam, eu pago e sai, e eu só pago as contas e eu fico apertada de novo. Eu não tenho muita noção de como está a minha real situação. Então, no curso, você vai aprender justamente a como identificar essa sua real situação e a como fazer a sua organização do seu controle de gastos. Aí já no bônus é totalmente diferente. É um bônus bem dinâmico, um bônus que vem para te ajudar. Só para você ter uma noção, um dos conteúdos do bônus é o que fazer para não entrar no vermelho com os imprevistos. Então, a gente sempre fala, imprevisto é imprevisto. Não tem como não entrar no vermelho quando surge um imprevisto. É até aquela história, né? Às vezes a gente recebe um convite de casamento, um convite de formatura, e a gente já pensa, nossa, o presente, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Tem um presente para comprar, tem a roupa para ir. Então, esse imprevisto surgiu, acabou gerando uma despesa que me deixou negativa no cartão de crédito. Então, toda uma situação que influenciou. Então, nessa parte, que é um bônus do e-book, eu te explico bem direitinho lá como fazer para não ficar no vermelho, justamente com esses imprevistos que surgem. Entre eles, tem várias outras coisas. Tem 5 dicas para você gastar menos e sobrar mais. Às vezes você fala, eu não sei mais onde eu ajusto no meu orçamento, porque eu retirei tudo que precisava para não gastar. Eu já apertei todos os parafusos que precisavam ser apertados e eu não sei mais onde arrochar, eu não sei mais onde ajustar para que minha despesa mensal reduza. Mas às vezes existe ainda alguns ajustes, existe algo ainda que você não sabe. Então é justamente por isso que esse tópico ele vai te ajudar aí a pensar, a ter mais criatividade em seus ajustes, para que você tenha ajustes nessa fase, nesse ciclo, de forma mais efetiva.
E se você fala, Cassie, eu sou uma pessoa já bem organizada, que eu não preciso de nenhum ajuste efetivo para economizar. Pelo contrário, né? Eu estou investindo. Então, assim, é interessante para você também esse tópico, porque ele vai te direcionar a como realizar também mais alguns ajustes para que sobre mais para você investir. Então, assim, entre esses, tem mais alguns temas do bônus, que o bônus aí tá top. O bônus, ele daria outro curso. Então, você deve estar pensando assim, Kessia, você fez essa masterclass, essa mini masterclass para falar apenas do curso? Não. Essa aula aqui foi justamente para você entender, talvez até hoje, você que ficou até o final desse vídeo, deixa eu parar de compartilhar esse vídeo. Pronto. Talvez até hoje você nunca tenha pensado ou você nunca tenha acordado para essa possibilidade de ter uma organização no seu orçamento. Talvez para você organizar o orçamento seu salário cair, você pagar as contas e pronto, e sobrar algum dinheiro para você fazer alguma coisa que você goste. E não é isso. Você ter o controle de gastos, você ter a gestão do seu orçamento, isso vai te ajudar, até te dar mais fôlego para seguir em busca dos seus sonhos, dos seus projetos. Se eu te perguntar hoje, qual é o seu projeto a curto prazo? O que é que você pretende? Por quê? A gente trabalha tanto, a gente se ausenta. Você já ouviu aquela velha frase, muito, que tempo é dinheiro. Por que tempo é dinheiro? Porque a gente deixa de estar com nossa família, a gente deixa de estar com os nossos filhos para estar trabalhando para outras pessoas, justamente para poder ganhar mais dinheiro. E esse dinheiro e esse fluxo de entrada que entra, se você não faz uma boa gestão, significa dizer que você não está, assim, sendo fiel, não é nem tanto a questão de você ser fiel, mas é que você não está tendo zelo, você não está sendo diligente com aquele tempo que foi lhe dado e aquele tempo que você poderia estar com seus filhos, aquele tempo que você poderia estar com seu parceiro, aquele tempo que você poderia estar com sua família, com sua mãe, com seus amigos, com quem quer que seja, você está jogando fora. Porque se você está trabalhando e seu dinheiro você está desperdiçando, você não tem um gerenciamento, você ganha, você gasta, paga a fatura do cartão e não tem projetos a curto prazo, não tem projetos a médio, a longo prazo, então significa dizer que todo esse tempo que você gastou para arrecadar esses recursos estão sendo desperdiçados, porque você não tem um plano, você não tem um projeto daqui a um ano. Não sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos também, não sei, a longo prazo, não sei. Eu pretendo comprar uma casa, sim, mas é só a casa. Eu pretendo comprar um carro e não é só isso, principalmente para você que vive com alguém, para você que tem mais alguém na sua casa, na sua família, talvez até hoje também, você nunca tenha parado para saber quais são os sonhos, quais são os desejos da pessoa que vive com você. Às vezes você tem seus planos, de uma casa própria, de uma viagem, de um carro, mas você nunca parou para pensar quais são os planos de quem vive com você, quais são os sonhos, quais são os projetos. Será que talvez aquela pessoa que está do seu lado não está pegando junto com você, não está focando, não está correndo atrás, não está gerindo bem os recursos? Porque os planos e os projetos que foram fincados para serem alcançados, será que também não são os delas e por isso que ela está tão desanimada? Então, por isso que é importante você ter esses pontos de atenção, você entender cada detalhe da sua vida. Então, assim, esse curso é um curso que abre muito os olhos da questão da gestão da sua vida, não só do seu orçamento. É um curso bacana que te dá um direcionamento de como você gerir os seus recursos, de como você administrar, o passo a passo de como você executar, mas além disso, e muito mais do que isso, é justamente
um curso para trazer tranquilidade para você, para sua família, para ajudar e também fazer com que todos os membros da sua família peguem junto com você. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem dizendo: eu sou sozinha, a outra pessoa não pega junto comigo, tudo eu, se eu não organizar, ninguém organiza. Talvez, como eu já falei, os projetos que foram incluídos, que você fala sempre, que você repete, talvez não seja também aquilo que a outra pessoa deseja. Então, por isso que ela está deixando você sozinha. E será que você já parou para pensar, para imaginar o que ela deseja? Quais são os sonhos dela, também o que ela quer alcançar? Então, assim, quando se fala em gestão do orçamento, gestão de controle de gastos, está falando muito mais do que dinheiro. Está falando em gestão de tempo, está falando em zelo com a sua família, com as pessoas que convivem com você e até mesmo com você, né? Você não está desperdiçando seu tempo, você não está se ausentando da sua casa, da sua família, dos seus amigos, para estar lá trabalhando para outra pessoa, para enriquecer outra empresa e depois aquilo que você ganha, os frutos daquilo que você ganha com o seu trabalho, você está desperdiçando, você está destruindo, você não está sendo diligente. Então, assim, é justamente isso que eu quero, né? Atendendo aos pedidos de vocês, né? Eu recebi mensagens de pessoas dizendo que se me ajuda, não tô conseguindo, sozinha, tá ruim, tá difícil. Então é justamente isso. Então é isso que você precisa mesmo. E quer dizer que eu tô aqui para pegar junto com vocês. Justamente aí, esse curso vai estar disponível dia 5. Então, assim, só hoje foi para conversar mais com vocês, para vocês entenderem a importância de vocês terem o orçamento de vocês sobre gestão. Então, trazer isso à lucidez de vocês. Não percam o tempo de vocês, não destruam os frutos que vocês ganharam através do trabalho, deixando de estar com a sua família e depois desperdiçando e tudo aquilo indo embora porque você não sabe fazer a gestão. Tá certo, galerinha? Então, também, se vocês quiserem me seguir aqui no Instagram, eu creio que esse vídeo ele vai rodar também no YouTube. Também tem o meu site lá no YouTube, também tem muito conteúdo gratuito lá, bem bacana, muitos vídeos legais, planejamento sucessório, partilha de bens, organização de orçamento, alguns tipos de investimentos também. E aqui também no Rios, no Instagram, também tá bem bacana. Então é isso aí, curte esse vídeo, deixa sua dúvida aqui, se você já tentou fazer ou se você tem um controle de gastos e você quer ver mais alguma coisa que não foi falado aqui nesse vídeo, deixa aqui, me manda mensagem no privado, que aí depois eu vou acrescentando. Então, até mais e fiquem aí na expectativa que até dia 5 aí vai estar liberadíssimo para vocês. E quem ainda não conhece meu site, entra no link da bio e acessa meu site, tá bom? Então, tchau para vocês, muita paz, que Deus abençoe vocês, a família que vocês tenham uma excelente semana, super produtiva para cima e que vocês tenham zelo aí, que vocês sejam diligentes aí na administração dos frutos de vocês, porque esses frutos, eles levaram tempo para serem plantados, tá certo? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, galera!